Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, acredito que sim, a esperança que nós temos é que todos estejam bem. Ainda continuamos nessa nossa jornada em busca de uma tranquilidade maior com relação a essa famosa pandemia, voltar ao nosso novo normal. Mas enquanto isso, vamos dando sequência a essas nossas palestras, esses nossos bate-papos das terças-feiras, para de uma certa forma a gente continuar se comunicando, conversando, trocando ideias, e assim a gente vai até que esse novo normal apareça, tá? Muito bom. Hoje a gente vai falar sobre um tema que, digamos assim, relativamente tranquilo, né? Então, é a pergunta básica assim: a vida tem sentido? Ou com a felicidade possível, né? Evidentemente que a vida tem sentido, senão não teria nenhum sentido, a redundância da gente estar por aqui. Tem sentido sim, necessidade nós temos de estarmos nessa encarnação, porque vida aqui, como a gente sabe, está nesse sentido de encarnação, né? O presente de encarnação. Não é a vida espiritual como a gente sabe que é eterna, tá? Eu fui buscar apenas alguns comentários dessa obra que eu acho bastante interessante, que são Os Prazeres da Alma, né, do Hamed. Esse livro nós já fizemos o estudo dele lá no centro, eu acredito que em 2016, 2015, não lembro exatamente a data, mas há alguns anos atrás a gente estudou esse livro, né? Se não me engano, são uns 20 tópicos que tem falando sobre esses prazeres da alma, né? Sobre essa felicidade que eu coloquei como termo de felicidade. Aí são uns 20 tópicos, mas eu tirei apenas, acho que uns 10, mais ou menos, para a gente comentar, né? Bom, na tela seguinte eu vou colocar assim aquela pergunta básica: afinal, qual é o sentido da vida? E a gente pegou assim uns tópicos só para a gente mais ou menos sintonizar no sentido da vida antes que a gente comece a comentar aqueles tópicos lá da obra do Hamed. O primeiro tópico é esse aqui, né? A realidade é que a vida só não tem sentido para quem ignora e constrói uma realidade totalmente artificial, desprezando o simples. Ou seja, a vida só não tem sentido para quem complica as coisas. Se nós levarmos numa tranquila, numa maciota, como se diz, aceitar com tranquilidade, né, os percalços da vida, né, como nós aceitamos as coisas que a gente gosta, evidentemente que a vida começa a ter mais sentido, tá? Outro aspecto é acreditar que a felicidade está em encontrar estabilidade absoluta, sem considerar que tudo está mudando constantemente. Então, não adianta a gente achar que a vida é uma norma que você, aliás, uma meta que você estabelece e que ela fica sempre, né, naquele modo lá, que nada vai mudar, que quando as coisas estão boas, estão sempre boas, quando as coisas não estão boas, não estão, nunca mais vão ficar boas. E tem que entender que a vida muda, certo? Tudo muda, e a cada momento se muda alguma coisa. Então, vamos tornar as coisas um pouco mais simples, vamos viver simplesmente, vamos encarar a vida de uma forma tranquila, entender tudo aquilo que ela tem para nos oferecer. Então são medidas mais simples, não são tão complicadas. Então vamos considerar cada uma delas dentro desse apanhado que eu fiz aqui na obra do Hamed, né? Então, a primeira tela ele fala sobre desapego. Então ele fala assim, não feche a janela da alma, pensando em levar uma vida de sonho e vazia de experiências, atenuando ou impedindo estímulos externos. Quer dizer,
não dá para a gente fazer de conta que nada está acontecendo, né? Não dá para a gente considerar que desapegar é você deixar tudo para lá, esquecer uma série de responsabilidade, uma série de aprendizado que a gente tem que fazer. Não, a gente tem que ir atrás de cada um desses estímulos externos que nos atingem, entender e aprender com cada um desses estímulos. Então ele fala o seguinte: viver dessa forma é uma atitude defensiva, não um desapego sincero. Ou seja, se você deixar para lá tudo, não quer enfrentar nenhuma situação, não quer aprender nada, simplesmente deixa a vida passar, isso não é desapego, não. Isso é simplesmente deixar a vida para lá, tá? Então, a gente fala assim, ó, não complique a vida. Quando o momento se apresentar favorável, aproveite. Ou seja, cada aqueles momentos que são bons, aproveitamos os momentos bons. Porque a gente sabe, como falamos lá, tudo passa. Então, aproveitemos os bons momentos. E também, nós não precisamos sofrer com o tempo todo. A felicidade pode não ser deste mundo, né? Mas nada impede que usufruamos os momentos felizes. Então, a gente não é feliz eternamente, principalmente quando encarnados, porque, como a gente sabe, essa frase básica aqui de Jesus, que a felicidade não é desse mundo, mas isso não significa que também precisa viver com infelicidade o tempo todo. A gente tem momentos que a gente tem que aproveitar. O seguinte é sobre paciência. Nós precisamos aprender a ser pacientes para que possa ter um sentido para a vida, para que a vida possa ser mais tranquila, para que a gente encontre a felicidade em determinados momentos. Então, paciência é algo necessário. Então, atos e atitudes pacientes podem mudar nossa forma de ver e enfrentar os conflitos, tá? Então, se cada uma das situações da vida nós a enfrentarmos de forma tranquila, com paciência, encontrando as soluções quando são problemas, usufruindo positivamente daqueles momentos que a gente gosta, então a gente tem que ter paciência para enfrentar cada uma dessas passagens. Temos que lembrar que cada problema contém em si mesmo a semente da solução. Então, tem um problema? Tem. Preciso resolver esse problema. Então, vou procurar o que está causando esse problema. Então, a partir daí, eu vou conseguir solucioná-lo. Por isso que ele fala aqui que em cada problema contém em si mesmo a semente da solução. Então, são os caminhos que nos levam ao destino. Portanto, foco na caminhada e tranquilidade para com os percalços da jornada. Tá? A gente às vezes se preocupa muito com o objetivo final, ou seja, com aquela etapa, com aquilo que a gente quer conquistar. E se esquece de que durante toda essa jornada, toda essa caminhada, são momentos, são aprendizados, são situações que a gente precisa vivenciá-las, tá? A gente tem que entender e vivenciar e usufruir de cada um desses momentos nessa jornada que nos leva a um destino que a gente traçou ou aquele destino que a vida nos traçou. Nem tudo parece ser o que realmente é. Veja tudo com os olhos da tranquilidade. Exatamente o que a gente sempre fala. Nem todo bicho é o que parece. Às vezes você vê um determinado quadro, uma situação que parece meio complicada, e quando a gente vai olhar mais de perto, com um olho da tranquilidade, a gente vai observar que o bicho não é tão feio assim, que dá para enfrentar, ok? Muito bom. O próximo tópico é afetividade. O que ele fala sobre afetividade, tá? Afetividade é uma palavra bastante em moda hoje, né? Principalmente por uma série de problemas com relação aos relacionamentos que tem entre sociedade, pessoas, entre homoafetividade, problema de raça, sei lá, esse tipo de coisa assim que a gente tem uma dificuldade, né? Então ele simplifica aqui da seguinte forma: amar não significa esperar que alguém nos satisfaça todos os anseios e necessidades que cabe só a nós satisfazer.
Isso realmente é o que ocorre com a maioria das pessoas, né? Então a maioria das pessoas é querer, eu só vou gostar de quem gosta de mim, né? Eu só vou amar se eu for amado. Isso é realmente a gente não entender o significado da palavra amar. Amar é algo, um total desprendimento. A gente ama por amar. Não a gente ama porque é amado. A gente ama porque se sente bem, é um sentimento que faz bem. É um sentimento que, evidentemente, nós, na nossa posição atual, a gente tem muita dificuldade de entender o que é o amor. Então, essa afetividade é uma forma da gente começar, digamos assim, a se desprender, a amar, a entender o amor, mais ou menos como ele realmente se apresenta, né? Bom, a busca do amor é o principal anseio de todo ser humano. Óbvio, a gente fica procurando uma forma de amar. Quando a gente entendeu o que é o amor, que resume praticamente todos os ensinamentos de Jesus, né? Todos os ensinamentos dele trazem esse foco, né? Para que a gente busque amar nesse amor universal, tá? Então, isso é realmente a maior busca que o ser humano tem para que a gente possa ser humano na aceptividade da palavra. A convivência harmoniosa em família e na sociedade é a primeira etapa para atingir a afetividade. Então, a gente primeiro precisa aprender a conviver na sociedade, na família, com harmonia, com afetividade, entendendo bem as problemáticas, as necessidades de cada um, certo? Vivendo bem com as próprias necessidades e colocando-a no contexto em que a gente vive. E dessa forma a gente começa a poder transpor essa fronteira, esse núcleo pequeno, a gente pode aumentar esse núcleo à proporção que a gente for vivendo nesse ambiente mais restrito harmoniosamente, tá? O seu próximo é seu parceiro na mesma busca pela evolução moral. Então a gente tem que entender que as pessoas do nosso convívio, seja ela família, sociedade ou pessoas que a gente nem conhece, normalmente são pessoas que juntamente conosco estão na mesma balada, ou seja, estão na mesma necessidade evolutiva, tá? Então, cada um tem os seus problemas, eles têm os deles e nós temos os nossos. Precisamos compreender os deles para que os nossos possam ser compreendidos também, tá? Bom, o próximo é sobre lucidez. E o que ele fala sobre lucidez? Então ele fala assim: enquanto vivemos de forma mecânica, irrefletida e sem intervenção consciente da lucidez e do discernimento, nos privaremos de possuir uma mente tranquila. Então, nós não temos tranquilidade mental porque a gente vive numa correria louca, né? A gente vive reagindo a qualquer coisa de forma irrefletida, a gente não pensa, a gente não analisa as situações para responder, para entender, né? A gente simplesmente é como se fosse um reflexo mecânico, né? Toma pá, vem de cá, eu respondo na mesma hora, sem pensar, sem saber exatamente o que é o problema que me trouxe ou a situação que me trouxe. A gente já responde aquela primeira impressão que nos causa. E isso faz com que a gente não responda de uma forma lúcida, não pense antes de fazer e antes de agir, tá? Aí ele fala o seguinte: quem possui lucidez não exalta talento nem evidencia inabilidade, simplesmente analisa os fatos com imparcialidade e moderação. Então a pessoa lúcida não fica elogiando os talentos, não fica elogiando as pessoas gratuitamente, mas também não fica apontando defeitos, apontando problemas, ele simplesmente olha o fato, olha a questão envolvida naquilo, analisa com moderação e chega a uma conclusão tranquila. Isso é fazer as coisas com lucidez, com tranquilidade. Então, só para finalizar nesse tópico lucidez, assim, mantenha a mente tranquila diante de tudo que a vida oferece e afaste os pensamentos sombrios. Pense sempre positivo e assim é mais fácil você entender as coisas com lucidez. Próximo tópico, ele fala sobre naturalidade, ou seja,
como fazer as coisas naturalmente, como agir naturalmente, como ser uma pessoa normal, digamos assim, tá? Todos nós somos água da mesma fonte, mas corremos momentaneamente em leitos diferentes. Então é aquele lá, nós fomos criados exatamente iguais, tá? O Pai nos criou totalmente iguais e nos deu as mesmas possibilidades. Todos nós temos os mesmos meios para conquistar, digamos assim, a plenitude do conhecimento, para sermos pessoas melhores, para alcançarmos a salvação, como diga assim, tá? Todos nós temos essa possibilidade, só que cada um de nós escolhe caminhos diferentes. Então, uns à esquerda, outros à direita, uns de menos percalços, outros com mais caminho mais livre, cada um escolhe e vai fazendo a sua jornada de acordo com o caminho que escolheu, mas que depois que você escolhe essa jornada, a faça de forma tranquila, de forma natural, e saiba que você vai chegar ao seu destino. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode demorar um tempo, mas você vai chegar lá. Por que será que analisamos então a conduta ética apenas pelo aspecto teológico e não científico? Então ele fala, se nós somos isso aqui, somos água da mesma fonte, por que será que nós então, ao invés de analisarmos cientificamente a conduta, né, ética das pessoas, ou até nossa mesmo, pelo aspecto das religiões, né, pelo aspecto da teologia e não pelo aspecto científico? Se nós somos matérias e tal, tá bom que a jornada é espiritual? Mas os percalços do caminho a gente faz normalmente quando encarnados, tá? Então, analisemos de uma forma metódica, tranquila, para que a gente possa realmente analisar e não colocar dogmas para analisar os perfis de cada uma das pessoas que veio conosco ou mesmo nosso. Todos nós temos a mesma origem espiritual, como falamos lá, né? Que são criados pelo Pai da mesma forma, tá? E o nosso corpo é formado pelo mesmo tipo de matéria. Então não há diferença entre quem já está lá na frente e nós estamos aqui atrás, ou quem está lá atrás da gente, nessa jornada, nessa busca de evolução. Então, cada um nós somos iguais, então só estamos em etapas diferentes dessa jornada. Então, portanto, quem deu um passo à frente não pode esquecer que ficou na retaguarda. Então, é a responsabilidade de evoluirmos todos juntos. Quem está lá na frente busca quem está atrás, dando a mão, ensinando, e assim a gente vai evoluindo todos em conjunto, tá? O próximo passo ele fala sobre humildade, ou como é fácil ser humilde. Oh meu Deus, como eu sou humilde. Então, ele aqui dá uma palhetinha sobre o que são os humildes. Olha. Os humildes aprenderam com introspecção, olhando para dentro de si, de fazer de si mesmo um canal por onde flui silenciosamente a inteligência universal. Oh meu Deus, como é fácil ser simples. Que introspecção maravilhosa que faz você ser esse canal por onde transcorre a inteligência universal. É óbvio que nós ainda estamos longe de ser pessoas humildes, mas existem pessoas humildes que fazem realmente esse trabalho. Trabalham silenciosamente, que fazem as suas funções, que nos ajudam, que ajudam toda uma humanidade. Existe muita gente humilde em cada uma das etapas da vida, cada um dos mundos encarnados, desencarnados e assim por diante. Uma vocação natural que Deus nos faz em segredo, e um dia ela se revelará simples e espontânea. Isso é humildade, é uma vocação natural. Nós seremos um dia humildes, nós aprenderemos a ser humildes. E isso se revelará de uma forma que a gente às vezes nem vai perceber, porque quando a gente se perceber mais simples, ou seja, mais humildes, a gente vai se perceber mais necessitados de humildade. Ou seja, quanto mais humilde nós formos, maior é a necessidade que a gente tem de ser realmente humilde. Então, a humildade é um dos principais degraus de nossa evolução moral, mas ele se apresenta especialmente intransponível por causa de nossa arrogância. Então, o que dificulta nós sermos mais humildes é a nossa arrogância, é o nosso egoísmo, é a nossa forma de ser, a nossa forma de ainda
está muito atrasado com relação ao desprendimento das coisas e contato com outras pessoas, né? Bom, a próxima tela ele fala sobre compaixão. Ter compaixão é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas, tá? Então, ter compaixão com os outros é você entender as pessoas como elas realmente são, entender que se elas erram é porque são frágeis, ainda não têm conhecimento suficiente para fazer as coisas de uma forma melhor, tá? Não é porque elas são más pessoas, é que ainda não entende, não tem o conhecimento necessário para ser uma pessoa melhor, como a gente dentro da nossa forma de, digamos assim, não sei nem como é que eu vou falar isso, a nossa forma de julgar, isso é que normalmente a gente faz, né? Pra gente tem que ter uma compaixão, a gente não pode estar julgando as pessoas pelos seus atos, pela sua forma, né? Quanto mais compaixão tivermos pelos outros, mais nossa visão de mundo se expandirá. Óbvio, quanto mais a gente entender as pessoas, maior é a nossa possibilidade de enxergar o mundo como um todo e ver tudo o que ocorre em torno de nós, em torno de tudo aquilo que faz parte da nossa vida. A compaixão é um sentimento que nos liberta a alma para voos mais altos. Então, quanto mais compaixão tivermos para com os outros, e às vezes conosco mesmo, né? Tá? É mais fácil para a gente se libertar daquilo que nos aprisiona nesse momento e alçar voos maiores em termos de conhecimento, em termos de evolução espiritual. Sentir a dor alheia se refletir em nossa alma é sinal de grandeza espiritual. É muito difícil a gente sentir a dor dos outros, refletir em nós mesmos. Quando a gente começar a entender isso, evidentemente a gente começa a ter um pouco mais de compaixão com as situações alheias, né? Muito bom. Próxima tela, compreensão. Bom, compaixão e agora a compreensão. Então, quando se trata de compreensão em Deus, aí é mais ou menos uma coisa. Quando se trata de fé, né, de acreditar em Deus, não neguemos nada, não afirmemos nada, apenas esperemos confiantes. Então, se a gente compreende realmente a situação, os momentos, tudo aquilo que se reflete no nosso momento da vida, né? Se a gente compreende realmente Deus, que entende que Ele sempre faz o melhor por nós, a gente não tem que falar nada, apenas esperar confiantemente. A compreensão ou a essência das coisas deve ser visto como algo que esclarece os conflitos e enigmas da humanidade. Tudo aquilo que a gente compreende é um enigma solucionado. Então, a compreensão ela vai nos dar o entendimento de tudo aquilo que ocorre, tá? Que os enigmas, as dificuldades que a vida traz, os problemas que a gente tem, aquele complexo de momento que a gente vive, a situação do mundo, a situação do país, a situação da família, tudo isso a gente tem que ter compreensão para que a gente possa, com calma, voltar lá atrás e analisar com lucidez cada uma dessas etapas. Compreender as coisas como elas são não significa que precisamos concordar com elas, apenas entender, tá? Então é isso aí, compreender. Você não precisa necessariamente concordar que uma determinada coisa que você acha que está errada, você não precisa concordar com isso. Ou aquilo que realmente está errado, da concepção de como a gente sendo da sociedade, tá? Mas você também precisa entender o porquê que aquilo está acontecendo. E aquilo, de uma certa forma, vai mudar um momento. Tudo na vida tem um propósito e não conseguimos, o nosso patamar evolutivo, entender a sua maioria. Então é aquele que não dá para a gente dizer o que está certo ou o que está errado. Às vezes a gente tem uma situação que a gente acha que está errada, na realidade é certo, só que o momento é aquele para aquela situação. Muito bom. Próximo tópico, perdão. Esse sim é complicado, né? Perdoar ou desculpar alguém é bom e saudável, mas perdoar e desculpar indefinidamente os erros alheios pode ser muito perigoso. Interessante aqui que ele dá ele coloca numa situação um pouco diferente daquilo que tem lá no Evangelho, onde fala que Jesus pergunta para Jesus quanto deve perdoar, e ele fala se 7 vezes, ele fala que 70 vezes 7.
ou seja, que você deve desculpar indefinidamente. Mais ou menos ele fala aqui que não é bem assim. Ele fala que tudo bem, você pode desculpar as coisas, mas às vezes você perdoar sempre erros alheios, né? Pode ser perigoso, principalmente quando você perdoa o mesmo erro sucessivamente, né? Então, peraí, cara, perdoei, você errou, eu perdoei, você errou, eu perdoei. O mesmo erro, a mesma coisa, então você não aprende. Então, às vezes, pode ser realmente perigoso você perdoar o mesmo erro sucessivamente, sem que a pessoa tenha nenhum proveito daquilo, né? Tá? Então, sei lá, é uma concepção dele ver isso e, de certa forma, tem sua razão de ser. Aí ele fala assim, o julgamento precipitado demonstra fracasso de compreensão, que é aquele que a gente falou anteriormente. Perdoar é a habilidade de compreender as dificuldades. É o que realmente a gente faz. A gente é muito mais habilitado a julgar do que a perdoar. Mesmo porque para a gente tem uma dificuldade muito grande ainda de entender o que é o perdão, né? Então, perdoar para a gente é alguma coisa meio complicada. A gente ainda não entende bem o sentido da palavra perdão, tá? Mas a gente tem que começar gradativamente a se desprender desse julgamento e aprender a entender para que a gente possa perdoar os erros, né, dos outros, os nossos, e tudo bem. Aprenda a perdoar seus próprios erros para que não os veja refletido naquele a quem precisa perdoar. Essa aqui é bem interessante, né? Porque você entende, se a gente não aprende a perdoar nossos próprios erros, certo? O que acontece? A gente efetivamente vai vê-los refletidos em outras pessoas. Quando a pessoa comete aquele erro que a gente sabe que comete, a gente fica mais ou menos chateado, porque a gente vê que aquela pessoa está cometendo o mesmo erro que a gente comete, e se a gente não consegue perdoar esse erro em nós mesmos, fica muito difícil perdoar numa outra pessoa que está fazendo. Então a gente acaba vendo nas pessoas espelho, né, daquilo que nós somos, né? Bom, antes de aprender a perdoar, é necessário não julgar pelo seu limitado campo de conhecimento. Então, não julgue as coisas, não só pelo seu conhecimento momentâneo, mas não julgue as coisas antes de entender exatamente qual a situação que está envolvida ali. Primeiro precisa entender a situação, compreender a situação e então não julgar, mas aprender a perdoar em função disso. A gente julga antes de entender e perdoar, então, nem se fala, que a gente tem uma dificuldade imensa, né? O último é aceitação. Então, sobre aceitação, ele fala o seguinte: só a transformação íntima pode nos tirar dos ciclos de desequilíbrios interiores que geram enfermidades no corpo e aflições humanas. Então, a dificuldade que nós temos de aceitar as situações pelas quais nós fomos chamados, principalmente nessa encarnação, é o que faz a gente ter dificuldade para viver com mais harmonia, né? Para viver mais tranquilamente. Então, isso o que acontece? Traz desequilíbrios, se a gente não aceita as coisas, sabe que traz desequilíbrios interiores, ou seja, traz doença para o corpo, né? E enfermidades também para a cabeça, ou seja, a gente tem uma enorme dificuldade de aceitar determinadas situações. A gente fica sofrendo por aquele momento, sofrendo por aquela situação. Isso traz consequências terríveis do ponto de vista de saúde física e mental. Não somos o que os outros pensam, isso é muito importante. Nós não somos o que os outros pensam, e muitas vezes nem o que nós pensamos ser. Que realmente nós normalmente ou pensamos ser muito melhor do que nós somos, ou às vezes, quando a gente é muito pessimista, acha que é muito pior do que nós somos. E nós nem somos nem melhor, nem pior do que ninguém pensa e do que a gente pensa. Nós somos o que nós somos. E ele resume muito bem o que nós somos. Nós somos a soma do desempenho do passado, ou seja, tudo que nós já efetuamos nessas nossas jornadas de encarnações e encarnações que passamos, e mesmo quando está fora das encarnações, da atuação no presente, ou seja, de como nós reagimos hoje, como nós vivemos hoje, tá?
e o que nós criamos de potencial para o futuro, tá? Então, a soma desses três, o que fomos, o que somos e o que seremos, é o que faz o que nós realmente somos. Esse é o resumo da nossa personalidade no momento, tá? Então, aceite as escolhas do destino, afinal você mesmo é responsável por cada uma delas. Então, aceitar que aquilo que a gente determina como destino, realizações que tem que ser efetuadas, fomos nós que escolhemos, tá? Então, nós somos responsáveis por elas, escolhemos para realizá-las, então vamos realizar. Tá? A vida não é uma imposição de terceiros, uma sua absoluta necessidade de evoluir. Então, a vida não é ninguém, que nós somos criados e temos essa jornada como uma dádiva, uma oportunidade que nos foi dado para que a gente possa evoluir. Então, não é que ninguém impôs. Tudo bem, vamos nem falar lá de encarnações compulsórias, não. Vamos deixar do ponto de vista que nós precisamos evoluir e nós pedimos então para isso, ok? Bom, então vamos finalizar. Então vamos viver feliz. Para viver feliz, entenda, a vida realmente tem um propósito. Se assim não fosse, não teria nenhum sentido nos encontrarmos aqui. Acredito que falei alguma coisa semelhante lá no início, na abertura desse nosso bate-papo, mas é isso aqui, tem propósito, tem sentido, então vamos fazer dela um sentido melhor, vamos usufruir desse momento, dessa oportunidade. Portanto, não julgue o Criador e faça a sua parte no concerto da criação, porque normalmente quando a gente não gosta muito da situação, a gente, meu Deus, por que Deus colocou nessa situação? Ele não colocou, Ele deu a oportunidade e nós aceitamos porque a gente precisa progredir e essa é uma oportunidade que Ele nos deu. Então Ele não tem culpa não, nós é que temos que fazer a nossa parte. Se viver é preciso, ou seja, se nós precisamos realmente passar por essa jornada evolutiva de encarnado, vamos aproveitar a oportunidade para que se amplie os nossos horizontes. Então vamos aproveitar cada um desses momentos e viver tranquilamente, ok? Muito bom, pessoal, obrigado, muito obrigado mais uma vez por tudo que vocês, pela paciência que vocês têm de ouvir. Espero que essa rápida passagem aqui por essa obra do Hamed, de alguma forma tenha dado um start para que vocês possam, mas é tranquilo, se vocês quiserem buscar mais informações, esse livro ainda está por aí, à venda, tá? É bastante interessante esse livro, são, como eu falei, 20 e poucos tópicos desse tipo aqui, e dá para a gente entender mais ou menos, ele destrincha isso com uma propriedade muito melhor do que eu fiz aqui, evidentemente, mas obrigado a todos e uma boa noite.